Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantemos, eis o tempo de conversão. Tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. E assim, nesse tempo de conversão, no 5º domingo da Quaresma, tendo diante dos nossos olhos a luz do Cristo ressuscitado, somos convidados a mergulhar no mistério da graça de Deus. Podemos nos sentar. O que vocês lembram de domingo passado? O que aconteceu? O que falamos? O que rezamos? O que marcou o encontro de domingo passado? Quem veio domingo passado? A grande maioria. Claro, quem não veio não tem como responder, né? Mas quem veio pode e deve responder. Tudo que é meu, eu quero ir embora. Já pensou se a moda pega, Carlinhos? O Carlinhos está fazendo uma coisa que é complicada. Tirar um pedacinho do texto para virar pretexto dentro de um contexto. Cuidado com o texto. Dá-me tudo que é meu, que eu quero ir embora, é complicado. Do que era essa parábola? Parábola de quem? Do filho pródigo. E qual é a atitude que mais revela, que essa parábola mais revelou para nós? A misericórdia do Pai. Revelada através da ternura, do abraço, de não fazer diferença entre os filhos, mas poder abraçar aos dois filhos. Quaresma, então, é o tempo oportuno para reconhecermos a abundância do amor misericordioso de Deus. Não é um amor qualquer, mas é um amor que transforma e gera vida, que enche o coração de esperança. Através da parábola que nós lemos e meditamos, a figura do Pai se destaca na sua generosidade. Talvez a grande lição seja respondermos a uma pergunta no nosso dia a dia. Do jeito que eu estou vivendo, eu sou espelho da generosidade de Deus? Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas orações, eu sou o sinal da generosidade de Deus para os meus filhos, a minha casa, a minha família, no ambiente do meu trabalho, dentro da comunidade onde eu celebro a minha fé e até na barraca da feira. Eu estou sendo o sinal da generosidade de Deus. Talvez o ser humano no século XXI precisasse redescobrir o sentido de ser generoso. Porque ninguém é generoso porque traz 30 quilos de fubá para colocar na cesta das famílias necessitadas. Isso é bom, isso ajuda, isso faz bem a quem doa e a quem recebe. Mas a generosidade vai além daquilo que nós temos. Precisamos aprender a sermos generosos como nós somos. Tá certo que é tempo de pandemia, a gente não pode dar o abraço, né? A gente nem sempre pode estar perto, mas há formas e maneiras de vivermos a generosidade como sinal transformador da graça de Deus. E é exatamente a figura do Pai que nos dá uma cutucadinha e nos pergunta: estamos dispostos a nos converter? Porque Quaresma é o tempo da conversão. E a Quaresma está acabando. Entra aí a cobrança, e é cobrança mesmo, eu faço com convicção, a cobrança da confissão. E, infelizmente, muitas pessoas não se confessam mais.
Acham que rezar o terço de madrugada às 4 horas da manhã é um sinal de confissão, então está tudo bem, muito obrigado. Acham que participar da comunidade e aguentar os padres que chegaram agora é sinal da penitência de Deus, muito obrigado. Mas buscar a Deus no sacramento da reconciliação está sendo uma prática muito difícil, muito difícil. Até porque nós muitas vezes apontamos o pecado do outro e esquecemos de olhar o nosso. Aliás, foi o tema de um dos dias da Quaresma, né? Porque você vê o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho. A figura do Pai nos chama a esse caminho de conversão, mas ao mesmo tempo nos indica um caminho de vida nova. Eis o tempo de conversão. O nosso encontro de hoje vai se pautar pelo encontro que nós acompanhamos Jesus no Evangelho. O encontro com uma mulher acusada de adultério. Eu não gosto de dizer que a mulher era adúltera. Eu gosto de dizer que ela foi acusada, porque ninguém prova se houve ou se não houve. Ela foi pega em flagrante, eles apresentam a mulher diante de Jesus, mas não há nenhuma prova de que realmente o adultério tenha acontecido. O Josmar, um amigo nosso do Paraná, que veio de longe, trabalha nas obras do metrô, frequenta a paróquia, ele hoje nos ajudou de manhã numa das leituras, ele vai agora proclamar o texto para nós. Vamos ficar em pé? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo, e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e ensinava. Logo chegaram os escribas e os fariseus, levando uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testarem Jesus e terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher ali no meio. Então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Josmar. Nesse texto, sobressai aos nossos olhos uma palavra que é muito difícil da gente compreender, chamada compaixão. Muitos de nós provavelmente traduzam compaixão por dó. Quem tem dó é o piano, é o teclado, é o violão. Aliás, tem o dó, o ré, o mi, o fá, o si, o lá, o sol. A proposta de Deus não é dó. Aliás, é bom que a gente saiba, Deus não tem dó de ninguém não, viu? Porque quando eu tenho dó de alguém, eu faço isso aqui, ó. Eu olho a pessoa de cima para baixo. Eu sou melhor do que ele.
Ter dó, infelizmente, tem esse significado: fazer-se melhor do que o outro. O que Jesus nos ensina é ter compaixão. E aí vale a pena lembrar, quem estudou trigonometria nos tempos do ginásio, o bendito compasso, né? Um eixo preso que gira com um grafite e ao girar faz o círculo perfeito. Se a mão não tremer, se o compasso não escapar, o círculo sai maravilhoso. Se a gente imaginar essa cena do Evangelho, no centro está Jesus e a mulher, e os outros estão à volta. Tanto os que queriam condenar e apedrejar a mulher, quanto as pessoas que no templo queriam ouvir e aprender alguma coisa com Jesus. E a atitude de Jesus é que nos permite dizer se o compasso da nossa vida está realmente marcando o espaço da graça de Deus. Nesse texto, diferentemente do texto de domingo passado, que tinham 2 partes, o texto de hoje tem 3 partes. Escutar Jesus ou pôr Jesus à prova? Qual tem sido a nossa conduta? Porque muitas vezes a gente põe Jesus à prova, né? E queremos respostas para todos os nossos males, inclusive para os problemas que nós criamos e acabamos jogando nos ombros e nas costas de Jesus. A segunda parte, Jesus com os homens da lei, fariseus e doutores. E a terceira parte, Jesus e a mulher acusada de adultério. Antes disso, algo fundamental. Na hora dos avisos, o Padre Álvaro tocou nesse ponto, e eu toquei nesse ponto na hora da homilia das missas que eu celebrei de manhã. Estamos às portas da Quaresma, da Semana Santa. Parece-me que nesse domingo, Deus coloca nas nossas mãos uma chave, chamada compaixão, que pode abrir toda e qualquer fechadura, desde que a gente se disponha a colocá-la, adaptá-la e girá-la. Aí sim a gente fará, melhor dizendo, com que a porta esteja aberta. Ontem nós tivemos a experiência do Lucernário. É um momento marcado por músicas diferentes, por um sentido diferente, e tem uma canção que fala muito forte ao nosso coração dentro desse mistério. Deus é amor, arrisquemos viver no amor. Para viver esse amor, a gente precisa se arriscar. E me parece que às portas da Semana Santa, a gente precisa arriscar tudo para compreender o amor que se esconde naquela imagem. Infelizmente, nem sempre queremos ver essa imagem de Jesus crucificado e vê-la como testemunho de amor. Até cantamos, não sei se aqui se canta, mas até cantamos: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Mas se eu puder fugir da cruz, obrigado, Senhor. Falta-nos a dimensão exatamente de nos irmanarmos no sofrimento de Cristo, para com Ele vencermos a morte e celebrarmos a vitória da vida. Também nessa chave que Deus nos dá na liturgia do 5º domingo da Quaresma, ela é um contínuo apelo à nossa conversão. Quais as portas da minha vida que estão fechadas? Às vezes eu fecho para Deus as portas dos meus pensamentos. Embora eu tenha trabalhado com uma ministra lá no Pan-Americano, e ela dizia: pensou? Pode falar, porque Deus já sabe do que você está pensando. Mas às vezes a gente fecha as portas do nosso pensamento, né? Se Deus descobriu o que eu estou pensando, eu estou perdido. Às vezes nós fechamos as portas das nossas palavras. Não falamos as coisas de Deus. Tem um provérbio antigo que diz: a boca fala do que o coração está cheio.
Eu tenho uma história interessante sobre isso. Eu era padre novo, lá na Vila Miriam, e uma senhora veio me pedir para ir benzer o filho dela, porque ele falava muito palavrão. E eu nunca entendi que bênção de padre limpasse boca de criança mal educada, né? Mas tudo bem. Aí eu não marquei dia nem horário, eu não tinha carro naquele tempo, e um belo de um dia eu estou subindo em direção à casa onde morava a mulher, eu sabia onde era, e aí eu falei, deixa eu passar lá para dar uma bênção no menino, não custa nada, né? Um pouquinho antes de chegar na casa eu comecei a escutar os palavrões, mas não era o menino que dizia, era a mãe. Aí bati palma, quando a mulher me viu, acho que ela só não perguntou se eu era surdo, porque ela ficou completamente desnorteada. Às vezes a gente tira Deus das nossas palavras. Às vezes é mais fácil mandar a pessoa para o Marrocos, com passagem só de ida, do que dizer Deus te acompanhe, Deus te abençoe, Deus vele pelo teu caminho. Outras vezes fechamos para Deus a porta dos nossos sentimentos. Aliás, um dos prefácios da Quaresma fala exatamente que a Quaresma vem para nos libertar das paixões desordenadas. Quando a gente é apaixonado por comida, a gente come desesperadamente, como se o mundo fosse acabar. E a gente nem sempre sabe partilhar, porque a gente pensa só na gente. Isso é paixão desordenada. Paixão desordenada também é cobiçar as coisas alheias. Paixão desordenada também é querer ser dono daquilo que não lhe pertence. E as paixões desordenadas ligadas às relações afetivas que carregamos nossa vida fora. Tudo precisa ser revisto à luz da presença do Cristo ressuscitado. Essa é a chave da compaixão. Agora, a compaixão é interessante porque não é uma virtude que a gente se aplica a nós mesmos. Eu não tenho compaixão de mim. Eu preciso ter compaixão para com o outro. E a compaixão é uma virtude onde eu não aprovo ou desaprovo a conduta de outra pessoa, mas onde aquilo que aflige o outro eu trago para o meu coração e procuro ter para com esta pessoa uma atitude de misericórdia. Talvez uma palavra que poucos de nós entendamos, um lenitivo, um remédio que não vai sarar todo o mal, mas vai aliviar a dor. É que nem abraço e beijo de mãe, né? É remédio para qualquer mal, não tem por onde escapar disso. Mas não resolve o problema. Mas é o carinho da mãe que nos torna firmes naquilo que a gente se propõe a fazer. Pois bem, entremos na primeira parte do texto, uma parte muito simples. Essa primeira parte revela duas posturas diferentes diante de Jesus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer daquele dia, ele desce para o templo, as pessoas chegam até ele, e provavelmente os pecadores, os mais lascados da vida, para escutar o que ele tem para falar. Nesse mesmo sentido chegam os fariseus e os doutores da lei, que tinham a lei na cabeça, mas o coração endurecido. Qual é o primeiro mandamento da lei? Domingo, 5 para as 8 da noite, força a máquina que sai. Qual é o primeiro? O sétimo? O quarto? Padre, quando é assim pulado eu não sei não, mas é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aí vai. Por quê? Porque nós trazemos a lei na cabeça, mas não a colocamos no coração. E nessas confissões que a gente tem atendido, me assusta, porque muita gente tem pecado contra o mandamento de honrar pai e mãe. Isso assusta. Em pleno século XXI, dominamos a ciência e a técnica, mas ainda não temos amor e respeito por nossos pais. Chama atenção. Esse grupo dos doutores da lei e dos fariseus, eles não querem aprender nada com Jesus. A pergunta deles
aquilo que a gente poderia resumir é uma pergunta de tolo e bobo de quem entra nessa briga. Eles querem colocar Jesus à prova para terem um motivo para apresentar ao templo a condenação de Jesus. Às vezes nós também fazemos a mesma coisa. Nós queremos que Jesus nos dê a resposta que nós queremos ouvir. E a resposta que Jesus nos dá, aliás, falei disso domingo passado, muitas vezes ela é contundente, ela quebra as nossas pernas, então ela não nos agrada. Pense um pouquinho, nesses últimos 40 dias, você foi capaz de dar a sua face esquerda quando alguém te bateu na direita? E bater aqui não é que nem o tapa do Will Smith lá no humorista não, viu? Porque a vida bate e as pessoas batem de tantas formas e maneiras. Normalmente a gente revida. E se sobrar uma fração de segundos, o revidar é muito mais forte. É complicado. Essas duas posturas diferentes, o que revela para nós? Como podemos buscar Jesus? Como preparamos o nosso encontro com Jesus? Eu estou com vocês há pouquinho mais de 2 meses. Dificilmente eu vejo alguém ir diante do sacrário se ajoelhar. A gente chega, a gente conversa lá atrás, desculpa a expressão, desculpem mesmo, às vezes a gente faz da igreja uma zona, a gente não respeita o espaço, até porque na cabeça de muita gente isso aqui não é igreja, isso aqui é um salão de festa, que virou igreja, então eu posso fazer o que eu quiser. Prestem atenção como vocês chegam na igreja. Primeiro que tem um monte de gente que chega atrasado, né? Qualquer dia a gente vai fazer que nem os Atos dos Apóstolos. Como a gente tem medo dos judeus, hora de começar a missa, fecha a porta. Vai ser uma gritaçada, vai ser uma barulheira, vai ser uma bateção naquela porta de ferro lá embaixo. Que Senhor Jesus. Mas tem hora que a gente tem que chacoalhar. Como eu tenho preparado o meu encontro com Jesus? E eu posso me encontrar com Jesus rezando o terço. Mas como eu me preparo para isso? Eu posso me encontrar com Jesus tomando a Bíblia nas mãos para fazer uma leitura. Mas como eu me preparo para isso? Eu posso me encontrar com Jesus na fila da farmácia, do mercado, do açougue, da padaria. Mas como eu me preparo para isso? Essa é a grande perspectiva do encontro pessoal. E olha, às vezes pode estar você e o esposo, você e o filho, a filha, e naquele momento o encontro vai ser diferente para os dois. Mas a gente tem que se preparar sempre. A segunda parte do texto revela que Jesus está atento aos sinais da vida. Ele escuta o que os mestres da lei falam. Parece-nos que ele dá de costas, né? Do tipo assim, tô nem aí, fiquem aí com a reclamação de vocês, que eu vou treinar caligrafia aqui no chão. Nós não sabemos o que ele escreveu, mas nós sabemos que ele não deu ouvidos ao que estavam querendo colocar e imputar sobre os ombros daquela mulher. Jesus é sempre aquele que vai se colocar em defesa da vida. Em defesa da vida. E nós muitas vezes usamos a lei em nome de Deus, não para defender a vida, mas para aniquilá-la. E é isso que precisa mudar. Talvez aí esteja a grande provação para a nossa conversão. Eu estou defendendo a vida? Mentira, ódio, inveja, pré-julgamento. Não temos tempo para ouvir o outro, mas temos tempo para julgar. E coitado de quem cai no nosso tribunal. É complicado. Outra coisa importante, a atitude de Jesus, embora pareça um descaso com a postura dos doutores da lei e dos fariseus, mas no entanto nos dá a entender que Jesus dá tempo
para que eles se convertam. Eles insistem na pergunta. O texto de João é fantástico. Como insistissem na pergunta, eles não aproveitaram o tempo de Deus. Às vezes conosco também é assim, né? É tanta coisa para fazer que a gente não aproveita o tempo de Deus. Há muitos anos, 1984, façam as contas, pelo amor de Deus, acho que tem 38 anos, eu coordenava... 38. Eu coordenava um grupo do Movimento Oásis e nós resolvemos fazer no encerramento do grupo um passeio ao Pico do Jaraguá. Mas nenhum de nós tinha carro e fomos de trem. E engraçado que eu não lembro de todas as pessoas que estavam no passeio, mas eu lembro do Francisco, um jovem de Guarulhos que era cadeirante. E eu era o coordenador do grupo. Quando eu cheguei nos pés do Pico do Jaraguá, com a minha cabeça racional, eu propus de subirmos pela estrada de carro, que seria muito mais fácil, mesmo que pesaroso, para subir a cadeira, né? Francisco falou, não, me disseram que pela trilha é muito mais bonito. Aí botei em votação, né? Achando que a facilidade iria vencer. Todo mundo falou, não, Francisco quer ir pela trilha, vamos pela trilha. Acho que aquilo que a gente poderia fazer em 40 minutos, a gente deve ter demorado umas 3, 4 horas. Chegamos lá em cima, mortos de cansado. Mas o Francisco abriu um sorriso e falou de tudo que ele tinha visto de bonito naquele caminho. E agradeceu a cada um pelo esforço. O que nós cantamos no Salmo de hoje? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. É complicado, né? Às vezes a gente tem o tempo da conversão, mas a gente não aproveita. Quanto tempo eu estou gastando no celular? Quanto tempo eu estou gastando nas redes sociais? E quando vocês encontrarem duas pessoas conversando no sol, pode ter certeza que estão fofocando. Pode ter certeza. E a conversa rende. E olha, de vez em quando a gente vê cada situação que é divertida. Eles não aproveitaram, os doutores da lei não aproveitaram o tempo da conversão. E insistem com Jesus na pergunta. Aí parece que Jesus se irrita, né, para não dizer outra coisa, e diz, tá bom, vocês querem saber o que eu penso? Quem dentre vós estiver sem pecado, meta a pedrada na mulher. Mas precisa estar sem pecado. Percebam o poder da palavra, porque Jesus é a palavra encarnada de Deus, o verbo encarnado. A palavra que Jesus usa é uma palavra de ordem, mas ao mesmo tempo é uma palavra de transformação. E aí, se pergunte rapidinho, se você estivesse ali, você poderia jogar uma pedra naquela mulher? Às vezes a gente usa as nossas pedras para matar o outro, quando poderíamos usar as pedras para construir pontes, não muralhas, pontes. Pontes que levam e trazem o verdadeiro sentido do amor e da graça de Deus. A palavra de Jesus é uma palavra que provoca. Já pensou se tivesse um engraçadinho que desse a primeira pedrada? Acho que nem Jesus sairia vivo daquela situação. Mas ninguém teve coragem. Essa palavra de Jesus é também uma palavra de ruptura. Pensa nos teus pecados e rompe com todos eles. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente pode se exercitar a cada dia. A começar dos pecados mais fáceis. Eu sempre digo quando as pessoas me procuram e dizem, ai padre, eu não tenho paciência para rezar. Claro, tu quer rezar o terço de uma vez só? Começa hoje, reza um mistério. Mergulha naquilo tudo. Amanhã, se for possível, reza 2.
Terça-feira você vai estar atribulado, reza um só. Porque não é a quantidade, mas é a qualidade. Por isso é preciso romper com as amarras que nos impedem de viver a graça transformadora. A atitude de Jesus também é uma atitude corajosa. Porque ele sabia da retidão dos doutores da lei, dos fariseus, diante da lei. Não eram pessoas tolas, não eram pessoas de manipulação. Eles tinham o conhecimento da lei, mas, no entanto, não usam da lei para o mistério do amor. Não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica tem o Código de Direito Canônico. São 1752 cânones que falam como a Igreja pode viver o mistério da graça de Deus. E depois de falar de tudo o que a gente pode fazer, e principalmente o que a gente não deve fazer, o último cânon, 1752, tudo para a salvação das almas. Tudo deve ser para a salvação. O sorriso deve ser para a salvação, o abraço deve ser para a salvação, o ajoelhar-se deve ser para a salvação, a oração deve ser para a salvação, os sacramentos devem ser para a salvação, tudo é para a salvação. Portanto, busquemos a salvação. Mas busquemos, como Paulo disse na segunda leitura de hoje, correndo para alcançar Jesus, porque Ele já me alcançou. E eu tenho que alcançá-lo a cada dia, a cada instante, a cada momento da minha vida. A terceira parte do Evangelho de hoje corresponde a um novo olhar de Jesus, mas agora para aquela mulher. Jesus não está preocupado em olhar à volta. Jesus não quer saber se ele vai sair bonito na foto. O que tem na paisagem que está em torno dele. Mas Jesus olha para a mulher e diz para ela: ninguém te condenou? Ou melhor, desculpe, onde estão todos os outros? Ninguém te condenou? Eu sempre imagino o olhar da mulher para Jesus, porque Jesus não aprova o pecado, mas ama o pecador, no caso a pecadora. Eu imagino o olhar dessa mulher. Meu Deus, quem é esse homem? Eu estava a alguns minutos de ser apedrejada e ele me libertou, me livrou desse castigo. Que poder esse homem tem? Que poder esta palavra tem? E ela podia ter inventado todas as formas, viu? Se é que o adultério realmente se consumou. Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? As coisas lá em casa tão difíceis, tinha que correr para um lado, correr para o outro, não sei o quê, e eu acabei entrando nessa vida. Que normalmente nós usamos da justificativa para a nossa confissão. Sempre, principalmente se a gente tiver mais de 14 anos. Porque criança não se justifica. Criança conta o seu pecado. Despeja, pá! E se a gente não tomar cuidado, a gente se assusta. Mas adulto, quanta história! Meu Deus do céu! Quanta história! E sempre com aquela mesma conversa. Padre, eu preciso contar que é para justificar o meu pecado. Aí você já põe a mão na cabeça e diz, bom, lá vem, né? O caminhão de melancia. E vem. Porque a gente não confia na dimensão da misericórdia de Deus. Parece que eu preciso justificar para o ministro um erro que eu cometi, para que essa justificativa chegue até Deus e de fato Deus me perdoe. A mulher não se justifica de jeito nenhum. É interessante a postura da mulher, ela não está em pé. É uma postura de quem está se abaixando cada vez mais aos pés do Senhor. Eu nem sei se ela levanta a cabeça para olhar para Jesus. Mas ela responde, ninguém, Senhor. Mas é uma resposta que não está carregada do medo. Porque ela podia dizer, e agora, o que eu respondo? Porque de repente esse daqui é o que pode me condenar.
Esse daqui, de repente, tem aí no embornal dele uma pedra e vai descer com fé e vontade. Mas a resposta dela é humanamente convincente. Ninguém, Senhor. E aí vem de novo a palavra que tem força de vida. Eu também não te condeno. Parece-me que Jesus está dizendo para a mulher, eu poderia te condenar, mas eu me igualo a todos os outros, eu também não te condeno. Vá em paz, podes ir, e de hoje em diante não peques mais. Quem se confessa, mesmo que o padre não diga estas últimas palavras, tenha certeza que Deus está dizendo. Se a confissão foi verdadeira, é claro, né? Tem muita confissão de plástico por aí, descartável. Mas se a tua confissão for verdadeira, você vai experimentar no teu coração esta passagem. Deus não te condena. Vá em paz e faça todo o teu esforço para não pecar mais. Isso é maravilhoso. Vem de Deus e nos leva para Deus. Estas poucas palavras de Jesus revelam a totalidade do afeto de Jesus para com quem mais precisa dele. E olha, se nós estamos aqui, 8h15 da noite, de um domingo, atentos a tudo isso, é porque nós precisamos. Isso que eu estou dizendo não serve para os outros não, viu? Serve especificamente para cada um e muito mais para mim, que sou o primeiro a me escutar. Viver esta dimensão de encontrar-se com Jesus para mudar de vida. Eu acho que Santa Teresa de Calcutá dizia, quando alguém chega à tua presença, ao sair, essa pessoa tem que sair melhor do que estava quando chegou. Porque aí vai ter percebido a presença de Deus através de você. Na resposta da mulher, aparece o grande ensinamento de Jesus, através também de poucas palavras. Embutido em todo o sentido daquilo que Jesus diz, a plenitude da libertação. Deste pecado, você não está condenada. Mas vá em paz e não peques mais. Aqui a gente entende o sentido da compaixão. Jesus traz para si o sofrimento daquela mulher. Ele não aprova o pecado dela, mas mostra que é possível um caminho de transformação. De novo na palavra, Jesus devolve a dignidade. Que palavra, hein? Como essa palavra de Jesus é forte, é transformadora, é plena, é eficaz. Em uma palavra, Jesus dá àquela mulher a esperança. Ele não fala que a família vai recebê-la bem. Olha, pode ir para casa, toma um banho, lava a cabeça, penteia os cabelos, passa perfume, come, dorme, que está tudo tranquilo. Não, vá em paz. E aí cada um de nós tem que saber o que significa esta paz na nossa vida. Às vezes, o que nós mais precisamos é de alguém que compreenda, tenha compaixão diante das nossas fraquezas. A maior necessidade do ser humano, para mim, é essa. Encontrar-nos com pessoas que tenham sensibilidade diante da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo que não passem a mão na nossa cabeça. Hoje lá na Divina eu passei a mão na careca do Paulo, né? E aí alguém estava atrás e falou, passa a mão também na careca do padre. Eu gostei da brincadeira, né? Foi divertido, teve sentido lá na hora. Mas que nós encontremos pessoas que nos dê força e coragem para seguirmos em frente. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Mais do que isso,
a gente corre riscos sérios de cair e cair de uma vez por todas. E aí temos que tomar cuidado, porque nem sempre tem alguém que com a mão nos levanta, mas tem alguém que com o pé nos empurra. Compromisso da semana: evitar qualquer forma de julgamento. Olha, estou propondo para vocês a Terceira Guerra Mundial. Seja julgamento por palavras, seja julgamento por pensamentos, seja julgamentos por ações. Às vezes eu recebo algumas mensagens no WhatsApp e eu logo penso em compartilhar. Aí eu leio de novo a mensagem e eu digo não, melhor não. Outro dia compartilhei uma mensagem e ela tinha uma palavra errada e alguém percebeu e fez o maior caso. Aí eu falei assim, presta atenção, eu só errei na digitação. Mas não seja por isso, estou deletando. Lembram da historinha? Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa? Precisamos redescobrir isso daí. Cuidado com os julgamentos. E eu me valho da Bíblia para lembrar o peso do julgamento. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Porque uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, foi colocada no vosso colo. Cuidado. Não desperdice o sinal da bênção e da graça de Deus. Eu sempre imagino a bênção de Deus como um perfume que a gente gosta muito. No começo a gente passa esse perfume à vontade, né? Chega a estontear os outros. Quando a gente vê que está acabando, aí é só uma gotinha, né? Aonde ele ou ela pode sentir melhor, tá bom. Mas chega uma hora que acaba, daquele vidro. E aí é preciso reconsiderar outro perfume. E ver se realmente esse perfume perfuma a sua vida. Segundo compromisso da semana. Lembra de Jesus nessa passagem? Martele essa passagem. Fique memorizando essa passagem. E deixe-se guiar pela sensibilidade de Jesus e demonstre para as pessoas que estão à sua volta uma atitude de acolhida e perdão. Não é uma atitude de tolice. Não é uma atitude de vaquinha de presépio. Mas uma atitude de acolhida e de perdão. Há alguns anos, um jovem amigo meu me telefonou e disse: padre, corre na casa dos meus pais. Eu deixei o computador aberto, eu recebi uma mensagem e da pior forma possível, os meus pais descobriram a minha orientação sexual. E por aquele jovem, mas também porque eu conhecia os pais, lá fui eu. Tinha um outro amigo me visitando, psicólogo, eu falei, vem junto. Porque se eu falar besteira, você corrige, pelo amor de Deus, né? Foram horas de conversa com aqueles pais, que eu os conhecia há muitos anos, há uns 7, 8 anos. Horas, 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 horas. E de repente o filho, achando que eu já tinha ido embora, ele volta para casa. E a atitude do pai e da mãe foi uma cena que não me sai da cabeça. Não foram capazes de acolher o filho. Eu me levantei de onde eu estava, eu o chamei pelo nome e eu disse, vem cá que eu quero te dar um abraço. E aí eu disse para os pais, ele deixou de ser filho? As coisas boas que ele fez a vida toda foram colocadas no ralo porque vocês descobriram desta ou daquela forma? E aí a gente percebe o quanto muitas vezes o nosso julgamento é marcado por razões que não nos pertencem.
nenhum problema, nenhuma dificuldade pode ser maior do que o amor de Deus. Se fosse assim, o amor de Deus se venderia em frasquinhos de liquidação nos mercados. É preciso assumir quem nós somos diante de Deus, porque Ele se declarará em nosso favor se formos verdadeiros naquilo que fazemos. Agora, cuidado com a ira, com a impulsividade, com a doença da perfeição, porque tem muita gente que padece dessa doença. Quer ser perfeito para os outros, mas dentro de si é que nem túmulo no cemitério, né? Por fora está todo pintadinho, bonitinho, arrumadinho, mas por dentro só tem coisa podre. Só tem coisa podre. Outro dia assustou uma reportagem de um dos cemitérios da cidade, eu acho que no da Cachoeirinha, que tem gente da favela do Boi Malhado que vai dormir dentro dos túmulos. Cuidado. Atitudes de acolhida e de perdão. Misericórdia, Senhor. Bora lá? Ficar de pé. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, Quem pode se coloca de joelhos. Número 7, a nossa oração final. Se você não pode se ajoelhar, não se preocupe e incline a sua cabeça. Essa oração nada mais é do que um ato de contrição diante das nossas infidelidades, muitas vezes diante do nosso desamor. Rezemos juntos. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração, benditos sejais. Pesa-me ter-vos ofendido e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais tornar a ofender-vos. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Cantemos uma vez mais, misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Podemos nos colocar em pé. Último encontro. Vale a pena uma rápida avaliação. Foi bom? Ajudou? Fortaleceu? Animou?
Sim. Pôs o dedo na ferida? Sim. Isso é bom. Depois a gente passa mertiolate, porque agora já inventaram um mertiolate que não arde. Então pode passar à vontade. A proposta para nós, a gente fez esse intensivão durante a quaresma, por ser exatamente a quaresma um tempo oportuno de conversão. Mas a proposta é que uma vez por mês, ou dependendo de alguma necessidade especial, de alguma celebração especial, a gente talvez possa até fazer 2 vezes por mês. O melhor horário que eu vejo é esse, porque quando a gente termina a missa das 8h30 da manhã, a gente já tem que correr para das 10, né? De sábado, a gente já tem muita atividade e na cidade grande o sábado é dia útil, dia de trabalho mesmo. Tem muita gente que trabalha até 6, 7 horas da noite. Eu sei que o domingo é pesado, almoço para a família sempre demanda mais tempo, mais atenção. Teve gente que veio na missa de manhã, teve gente que foi à missa ontem e volta hoje para o encontro. Se vocês têm alguma sugestão, não tenham medo. Passem na secretaria, digam para a Cida: Cida, eu queria apresentar minha sugestão para o padre. E deixa lá a sua sugestão. Coloque o seu nome, o seu telefone. Eu não vou mandar a polícia atrás, né? Vou mandar logo os meus amigos mesmo para acabar de vez, tá? Mas para a gente saber um pouquinho. Vem aí o tempo da Páscoa. Nós vamos viver, talvez para a maioria de vocês, o Padre Álvaro enfatizou bastante nos avisos, a 8ª da Páscoa. São 8 dias, de domingo de Páscoa a domingo da Divina Misericórdia, que nós vamos ter missa todos os dias. É uma grande escola para a gente andar na companhia do ressuscitado. Não percam, se coloquem à disposição das celebrações. Nós vamos começar, vocês vão ver no programa com mais calma, benzendo os jovens no primeiro domingo, depois na segunda-feira as mulheres, na terça-feira as chaves, na quarta-feira os pães, na quinta-feira as toalhas de mesa, por favor, tragam lavadas. Na sexta-feira, as roupas. No sábado, os homens, a missa nas comunidades. E no domingo, as crianças. Então, é um complexo de bênção que é muito importante para a gente. É muito importante. Vejam direitinho no programa, participem. Atrelada a cada dia da 8ª da Páscoa, vai ter um gesto concreto. Arroz, feijão, óleo, macarrão, molho, bolacha, não sei o que, não lembro de todas, tá? Agora, veja, a gente sabe das limitações de cada um. Não queira simplesmente trazer um dia 30 quilos de arroz e no outro dia você não consegue trazer mais nada. É um pouquinho de cada um todos os dias que faz a diferença. E se você não puder trazer, não se afaste da celebração por causa disso. Mas vive tudo isso com amor, porque é Deus falando para cada um de nós. No segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da Divina Misericórdia, 15 minutos antes de cada missa, na paróquia, nós vamos rezar o terço da misericórdia. Não é um terço cheio de salamaleques e apetrechos, é um terço muito fácil, muito simples, dá para a gente rezar em 15 minutos e viver a dimensão. Não podemos nos esquecer quem instituiu a festa da Divina Misericórdia, o Papa João Paulo II. Ontem foi recordado a sua morte, no dia 2 de abril. Então, pedi também que lá do céu Ele interceda para que tenhamos misericórdia de uns para com os outros. O último ponto da folha é uma música que a gente normalmente canta em momentos penitenciais. Se durante a semana você se lembra, canta, leia, reze, viva esse mistério com a graça de Deus. Eu estou muito feliz de chegar com alegria a esse 5º encontro, vivendo tudo isso da melhor maneira possível. Que a gente possa receber sempre de Deus as bênçãos e as graças. Se alguém faltou em algum encontro e perdeu a folha, veja depois de dar um aviso para a gente tem as folhas sobrando, é só saber o nome que a gente separa e entrega direitinho, tá? O nome e o dia que a pessoa faltou, que a gente providencia tudo isso da melhor maneira possível, tá bom? Deus nos guarde, que tenhamos juntos essa bonita preparação para a Semana Santa, que a chave que Deus coloca em nossas mãos abra para nós a porta do perdão, da esperança, do amor, da vida plena. Para mim,
para mim particularmente foi muito bom me preparar para estar com vocês. E isso nos enriquece de tal maneira que só Deus pode retribuir a cada um de vocês pela graça da presença. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Com toda sorte de bênçãos e graças, pela proteção de Nossa Senhora do Carmo e de São José, de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus amoroso e misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Um beijo grande, uma boa semana. Aproveitemos tudo isso que Deus coloca